Porteira aberta aqui no Rolê das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo e liderança. Tudo que possa provocar em você um desejo, algo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Aqui no anterior nós falamos sobre barulho de carroça na cabeça. Tudo que possa provocar em você um desconforto positivo, que faça com que você tenha interesse de saber mais sobre algum tema. Hoje a gente fala sobre storytelling. Você sabe o que é isso? Eu vou falar hoje com o jornalista Patrick Selvati. Ele vai compartilhar suas experiências e mostrar pra gente o que é e como isso é usado no dia a dia, principalmente no mundo mais nos publicitários, enfim, vamos entender isso diretamente do Patrick. Ele já está chegando, obrigado Renata pela participação. Enquanto isso, gente, olha só, eu convido você, se você gosta do conteúdo aqui do Peãocast, apoie os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra ali na bio são mais de 6 milhões de itens, tá aqui na descrição no YouTube, ao vivo, no Instagram, enfim, todas as plataformas disponíveis, onde você estiver assistindo. Tudo que você compra ali na bio fica tirando os impostos, nós destinamos as verbas, as comissões das vendas desse link da bio para ajudar as crianças em escolas públicas. Estamos fazendo uma corrente do bem. Ajude a educação do Brasil comprando ali no Magazine Educar. E também temos o link da vaquinha com R$ 2,95. Você pode apoiar uma criança das escolas públicas todos os meses. E temos também extrafertil.com.br, tudo para a sua lavoura, principalmente em adubos, ok? Bora lá, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube do Peãocast, se inscreva. Então hoje eu recebo um jornalista e vai participar, compartilhar suas experiências, espero que provoque em você, traga para você essa reflexão. Obrigado a você que participa, que entra, que deixa um oi, obrigado pelo carinho. Geralmente o pessoal vai mandando as mensagens. Enfim, lembrando que as mensagens são deletadas automaticamente ao final da live, então entre ali depois no IGTV e deixe seu recado. Patrick, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Poxa vida, que bom receber você aqui, viu? Obrigado, prazer é todo meu. Você fala de onde, Patrick? Eu estou em Brasília. Ah, Brasília. Aí é 9 horas também? Como? Desculpa, tá dando um delay, Renê. Oi, tudo bem aí? Tá, tudo bem, mas tá vendo com um delay aí. Aqui são 21 horas. Você tá ouvindo? Ótimo. Eu te ouço Oi, bem, Chay. Patrick. Você quer recomeçar? A gente recomeça? Você prefere? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá bom. Acho que Patrick, mais uma vez, deu um pequeno delay na hora da transmissão aí. Tá tendo. Queria, agradecer mais uma vez sua participação. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Patrick, de onde ele veio, onde ele está, para onde ele vai, e aí nós entraremos no tema. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Obrigado, gente. Boa noite. Eu sou jornalista e, assim, eu vou começar contando a minha história dizendo que eu fui um menino que, com 3 anos de idade, começou a ler e a escrever. Aprendeu e já começou a ler e a escrever. Eu já contei isso numa outra live. Eu tinha o hábito, a mania de rabiscar as paredes da minha casa com os nomes das pessoas que visitavam minha mãe, né, que visitavam a nossa casa. Então, com isso, eu fui aprendendo a técnica da escrita e já personalizando, né, o nome das pessoas. A parede da minha casa era toda rabiscada. Não sei se a minha mãe já conseguiu entrar aí, porque eu não vi na hora do delay se ela entrou, mas se ela estiver aí, ela vai validar essa história. E é muito bacana porque desde então eu me encantei assim pelo universo da escrita e da leitura. Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever. E ao mesmo tempo que eu lia as histórias infantis mesmo, né, os gibis, Turma da Mônica, Turma do Mickey, Pato Donald e tudo mais, eu também, aí não com 3 anos, né, um pouquinho mais velho, eu pegava aqueles livros, aqueles romances, Sabrina, Júlia, Bianca, sabe? Aqueles livros que as mulheres gostavam de ler, que contavam aquelas histórias de amor, e eu ficava lendo aquelas histórias, aqueles livros, aqueles livrinhos, né, que vendiam em banca de revista, e minha mente fervilhava. Eu queria, desde sempre, contar história. Eu sempre quis muito contar história.
Aí eu acho que essa é a minha missão, eu nasci para isso, esse é o meu dom, esse é o meu talento, essa é a minha vocação, contar histórias. E eu assistia muita televisão, né? Eu assistia muita novela, e eu sempre falei que eu ia ser escritor de novela. Minha cachorra tá lá fora aqui. Quietinha. Aí, interferência. Aí eu acabei me perdendo aqui, desculpa. Você está assistindo novela, falou que está assistindo novela. Isso, e aí eu... Dá Quando alguém me atenção para perguntava ela. o que eu ia ser quando eu... Dá Ela vem aqui. atenção para ela um pouquinho. Ela tá com ciúmes. Não, é porque passou um cachorro na rua latindo, aí ela foi dar sinal de vida. Então, só concluindo, quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, eu já respondia que eu ia ser escritor de novela. E só que, obviamente, né, naquele tempo, 40 anos atrás, a gente ainda não tinha, né, essas facilidades que a gente tem hoje para poder escrever na internet, com blogs, né, de fazer lives no Instagram e tudo mais. Então, eu acabei descobrindo no jornalismo a minha válvula de escape. Ali seria onde eu ia me profissionalizar. E eu entrei na faculdade de jornalismo, me formei jornalista, e eu descobri no jornalismo que eu também podia contar histórias, né? Parece uma coisa muito óbvia, mas não é tão óbvio assim, porque o jornalismo ele tem várias vertentes, né? Principalmente da hard news, que é aquela notícia urgente, né? Que você dá ali de última hora. E eu não, eu sempre gostei muito do que a gente chama de matérias frias, né? De contar histórias por meio de personagens. E através desses personagens, dá ali a informação, dá ali a notícia, dá ali o serviço. E foi a partir dali que eu comecei a fazer o tema hoje, né, da nossa live, que é storytelling. Perfeito. E para quem não conhece esse termo ou desconhece, uma pessoa que não é do segmento de comunicação, conta para a gente um pouquinho, esmiuça mais sobre essa questão do storytelling. O que isso significa no meio da comunicação, do publicitário, enfim, como que funciona isso? Então, para começar, deixar bem claro que a gente tem que desmitificar isso de que a storytelling é específica da comunicação. Claro que ele é muito utilizado no jornalismo, na publicidade, no marketing, mas é uma técnica que você pode usar em qualquer profissão e é uma técnica que você pode utilizar na sua vida pessoal. Por quê? O que é storytelling? Storytelling é a habilidade de contar histórias, né? Utilizando um enredo bem elaborado, uma narrativa envolvente, que tem uma técnica com caráter persuasivo, né? Que ela ajuda você a conquistar amigos, ajuda você a conquistar amores, um emprego, promover seu negócio, vender seus serviços. Porque, Renê, você sabe muito bem, porque você trabalha com isso, principalmente nas suas lives, né? Você fala que todo mundo tem uma história, toda história merece ser contada. A humanidade, ela adora uma boa história, sempre gostou de uma boa história, né? Isso desde lá dos homens das cavernas, que faziam, né, os seus desenhinhos, ali, os seus registros nas pedras e nas paredes e tudo mais, passando pela Bíblia, até chegar a TV, ao cinema, e agora as mídias sociais e ao streaming, né, com as séries e os filmes que a gente aí assistiu bastante nessa quarentena, né? E aí você pergunta, mas como é que eu posso utilizar isso na minha vida? Você já utiliza. Porque quando você faz stories no Instagram, você já está contando uma história. Você já está fazendo uma narrativa. Você já está ali falando do seu dia, você já está contando sobre a sua rotina na academia, a sua ida para o trabalho, o look do dia, né, que já foi tão famoso aí no Instagram. Todo mundo tem uma história grande assim para contar, né? Aí você pode falar, por exemplo, assim, de onde que vem o seu nome? De onde que vem o seu nome René? De onde que vem o nome Patrick? Tem uma história por trás disso. Qual é o sobrenome, o meu sobrenome? Selvati. De onde que ele vem? Meu sobrenome ele vem da Itália, ele significa selvagem. Então tem uma história por trás disso. Então quando você está ali numa roda de amigos, num bar, na hora do intervalo ali da sua aula, do seu trabalho, você está contando história. E o mais importante, o mais legal, é que você tem que ter essa percepção de que na sua vida, você é que escreve a sua própria história, você é que escreve os seus cases, né? Então ali você conta os seus fracassos, os seus sucessos, você
coloca uma narrativa onde você vai envolvendo as pessoas, né? E a storytelling, ela foi descoberta pelo marketing, ela foi descoberta pelo mundo dos negócios. Por que não contar a história para tornar as coisas mais claras também nos negócios, né? Com a produção de conteúdo. Você cria uma narrativa para falar com seus interlocutores, que aí fica uma coisa muito mais esclarecedora. Então, assim, resumindo, a storytelling, a arte de contar a história com esse caráter persuasivo, ele pode ser utilizado em qualquer momento da sua vida e qualquer profissão, qualquer área de atuação que você usa. Por exemplo, você é um médico, você pode sensibilizar um paciente, sensibilizar uma palestra, numa conferência, contando uma história. Você não precisa dar nome aos bois, você pode criar um personagem fictício, o João, a Maria, o Pedro, o Fernando, não importa, mas ali você conta a história e você traz aquela pessoa para junto de você, você cria uma empatia e ali você mostra, né, o que a gente chama de a jornada do herói, né? O que que o herói da história ele passou, que tipo de superação ele teve e onde que aquilo foi importante para que ele atingisse um resultado positivo. Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe, chegou com delay, hein? Atrasada. Ela vai ter que assistir no IGTV para pegar o início lá. Ô, Patrick, Vai. fala para mim, mais uma pessoa que está assistindo hoje a gente ao vivo, está assistindo a gente ali numa plataforma gravada aqui uns 6 meses, um ano, não importa, ela fala assim, nossa, eu gostei do tema, mas como que eu me aprimoro nisso? Como que eu faço isso? Existe uma técnica, um curso, existe uma orientação até do próprio Patrick, no sentido de dar uma mentoria sobre como construir um enredo? E eu já aproveito e coloco outra pergunta. Quando eu faço lá um story, que não é com vídeos, é só foto, ele é considerado um storytelling também? Sim, sim. Ontem a gente estava até conversando, né, num Zoom que a gente tem, a gente estava até conversando sobre isso, né, porque hoje existe até uma técnica de você contar histórias com emojis, né, com aquelas carinhas, aqueles bonequinhos que tem no WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Então, assim, quem é criativo consegue que utiliza por meio de várias ferramentas, né, essa questão de contar história. Mãe, de novo você está dizendo que está sem som. Aumenta aí o volume, clica na tela, faz aí alguma coisa que você consegue ouvir. Porque geralmente quando a gente entra dá um delay, né? A gente não consegue escutar direito. É E verdade. assim, Renê, como eu citei lá na frente, assim, você falou sobre cursos e tudo mais. Eu nunca fiz curso sobre isso, eu estudei jornalismo. Eu só estudei Sim. jornalismo, e no jornalismo eu entendi que existia já essa técnica, né? Que é chamado de nariz de cera, ou de pirâmide invertida, né? Que você começa grande e vai afunilando, né? Você vai chegando ali aonde você quer chegar, mas primeiro você dá uma floreada, é o que a gente chama de floreada, que a gente dá, né? Tem uma história muito interessante, não sei se todo mundo aí conhece, da Sherazade, das Mil e Uma Noites. Você já ouviu falar dessa história? Que tinha um rei, que ele Tá. tinha sido traído, aí ele casava diariamente com uma mulher diferente, porque ele tinha medo de ser traído de novo, então ele matava a mulher após a noite de núpcias. E a Sherazade teve um insight, ela falou, não, eu vou prender esse cara. Como é que ela prendeu esse cara? Ela começou a contar uma história para ele. Ela começou a contar uma história e ela não terminava a história. Aí no dia seguinte, de manhã, depois de passar a noite com ele, ela deixava aquele gancho, né? Aquela coisa do folhetim, né? A seguir sendo nos próximos capítulos. O rei Perfeito. ficou ansioso, ficou com vontade de saber qual era o fim da história e chamou ela de novo. E ela continuou a história. E isso foram várias noites. Ela contando a história, que nunca acabava, ou seja, ela nunca foi morta e ele acabou desistindo de matá-la. Outro Fabuloso. manual, assim, fabuloso de storytelling, a Bíblia. Você já começa lá na Bíblia, na história de Adão e Eva. Você pega a Arca de Noé, você pega Daniel na Cova dos Leões, Jonas na baleia, Rei Davi, Rainha Esther, a história do Salomão, que tem as duas mães ali que disputam a guarda do bebê, aí ele diz que vai partir ao meio. Tal. São histórias que são utilizadas, e através dessas histórias você consegue tirar várias lições, vários ensinamentos, né? Quem é cristão e que frequenta a igreja, tal, que estuda a Bíblia, sabe que cada história dessa tem uma série de ensinamentos que você consegue tirar.
O José do Egito, por exemplo, ele cativou o governador, ele estava preso, ele estava na prisão e ele interpretou o sonho do governador. Assim, ninguém sabe se o sonho, a interpretação que ele deu para o sonho era real ou se foi fantasiosa. O fato é que ele cativou o governador e ele se tornou a potência que ele é, Jesus, que ele representa, né, na história do Egito. Jesus utilizava as várias parábolas. Então, assim, você tem essas referências, os contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, né? Você quer falar para a criança que ela não deve mentir, aí você conta a história do Pinóquio. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer para você contar uma boa história é você ler histórias. Você tem que ler, Perfeito. tem que ter o hábito de ler. Assim. Eu tenho aqui, eu até mudei o cenário hoje, quem está assistindo minhas lives deve estar estranhando. Eu tenho vários livros aqui. Tem, assim, algumas técnicas de roteiro e tal que eu estudo em casa. Tem várias revistas. Ó, isso aqui é bem bacana. Eu tenho uma coleção de copos, que não sei se dá para todo mundo enxergar. Que eles são, aqui, ó, quem, e ele tem o que a gente chama no jornalismo de lead, né? Que é o quem, o que, quando, onde, por quê, como. São as perguntas que você tem que responder. Né? Ô Patrick, olhando você assim e ouvindo aí pessoas que estão nos assistindo, você presta consultoria para ajudar pessoas a construir histórias? Você já pensou sobre isso? Você já faz isso? Não, ou pensa em fazer no futuro? Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Porque, assim, isso foi um insight que eu tive agora na quarentena, né? Porque a gente ficou em casa, ficou de home office, né? Pensando no futuro, pensando na carreira, e você acaba que vai buscando, né? Informações, buscando novas possibilidades de Sabe por se que reinventar, né? sabe por que eu Pode estou te falar, pode perguntando falar. isso? Porque eu tenho um livro rabiscado já há um tempo. A minha história com a sua é totalmente diferente. Eu fui descobrir que eu podia escrever alguma coisa lá com 28, 30 anos, sabe? Eu sempre fugi da escola, sou dislexo e sou daltônico, então eu passei muita vergonha, estudei 3 anos em escola rural, enfim, tinha muitas limitações na escrita e na fala, né? Esse aqui é o meu primeiro livro, que é o livro do personagem Pulguinha, que é a história da minha infância, que eu quero ter um cavalo, meu pai não dá, e eu adestro um porco. Acho que não sei se eu contei essa história para você já. O meu primeiro livro também, ó, eu lancei com 29 anos, não preocupa não. Bom, aí que eu quero contar para você. Eu tenho um livro rabiscado chamado Diário de uma Porta. É uma porta que fala. O sonho dela é ser famosa e viajar ao mundo. Ela é uma porta mesmo, ela fala, né? E ela nasce numa família tradicional, com valores tradicionais. Então a mãe dela falou que ela não pode sair, viajar, não pode falar, ela tem que ficar numa porta de alguém famoso, né? Enfim, tem toda uma metáfora por isso. Aí eu ia pedir uma consultoria sua, porque eu quero transformar esse livro num algo mais romantizado. Eu não estou conseguindo deixar ele mais, né? Enfim, eu ia pedir uma consultoria para você, falar assim, ó, Patrick, eu acho que você... A gente pode conversar sobre isso, vai ser um prazer. Eu não faço isso profissionalmente, até porque eu não me considero especialista. Como eu estava te falando, eu descobri esse insight da storytelling agora, mas assim, eu descobri que eu sempre fiz. Porque eu trabalhando como jornalista, como eu te falei, trabalhando em redação, trabalhando em jornal, trabalhando em revista, eu buscava fazer isso. Mesmo que não fosse a linha do veículo que eu estava trabalhando, eu buscava trazer essa proposta de contar a história para poder narrar um fato. E nos lugares onde eu trabalhei como gestor de comunicação, por exemplo, eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E eu era gestor de comunicação. Então, assim, eu estimulei, eu provoquei a minha equipe para que fugisse daquele senso comum de que sites do governo tem que ficar falando sobre o que o governo faz. A gente falava sobre o que o governo faz, por exemplo, sobre a merenda escolar, sobre questões pedagógicas, até mesmo questões assim de estrutura mesmo da escola, da rede. A gente fazia uma matéria por dia e eu fazia questão de colocar minha equipe para buscar dentro das escolas, eram mais de 600 escolas, histórias de professores, histórias de estudantes, histórias que ilustrassem aquilo. Então eu sempre fiz isso na minha vida, na minha carreira. Eu não sabia nem o que era storytelling. Eu fui descobrir isso agora. Eu já fazia isso, né? E assim, tem uma coisa muito bacana. Né? Era muito mais intuitivo. Muito mais intuitivo. E tem uma coisa bacana que, assim, aí quando a gente entra no tema que você até colocou no card aí da chamada da live, né? Como utilizar a storytelling, como contar a arte de contar história, né?
na venda de um produto ou serviço. Perfeito. Aí entra a questão da persuasão. Você está contando uma história, por exemplo, você quando você quer, você se apaixona por uma garota e você quer namorar com ela. Você Sim. vai, você conta a sua história para ela, você joga a sua lábia, mas no final o que você faz? Você simplesmente joga e fica de braço cruzado esperando ela ter uma reação? Não, você tem que, é o que no mundo dos negócios, na publicidade, no marketing digital, a gente chama de call to action, né? Que é a chamada para ação. Você tem que jogar uma pergunta. Quer namorar comigo? Eu sou o homem certo para você? Você acha que a gente combina? Entendeu? Então, assim, a persuasão ela tem que vir seguida de uma pergunta, né? A contação de história, como técnica, ela tem que ter uma chamada para ação, né? Então, quem quiser aplicar isso na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, utiliza essa técnica, vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas, elas compram pessoas, né? As pessoas, elas têm que ter uma empatia ali com você, elas têm que sentir que realmente você tem uma boa narrativa e que você tem uma história bacana por trás de você e que não é somente um produto, não é somente ali uma oferta que você está fazendo para poder tipo, ganhar dinheiro, para que você seja muito beneficiado. Você tem que mostrar para a pessoa que ela vai sair ganhando ali também, né? Não, perfeito. E eu acho assim, tão curioso. Eu, particularmente, também era intuitivamente, eu gostava de ouvir a história da vida das pessoas. Eu sempre gostei, desde sempre, ouvir. O que que você faz? De onde você veio? Quem que é sua família? O que que você trabalha com o quê? Eu sempre gostei de ouvir. E agora, nessa quarentena, eu tive a chance de registrar algumas histórias ao longo desse ano que foi desafiador para todo mundo, está sendo. E está sendo esse momento mágico de conhecer histórias maravilhosas, inclusive conhecer a sua história, que com 3 anos você já rabiscava a parede ali da sua casa e já tinha essa vocação escrita e essa vocação, eu vou chamar de vocação porque às vezes uma criança poderia fazer qualquer outra coisa, menos querer escrever o nome de quem ia visitar aquela casa. Que insight é esse, né? E nós estamos falando isso há mais de 30 anos, não estamos falando com as crianças da geração de hoje, né? Então, assim, 40 você já anos estava. mesmo. Pode Você já jogar estava à real, a minha frente. idade é 40 anos. Isso é década de 80, começo de 80. Você não tinha computador, você não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada. Então, assim, até mesmo o fato de uma criança ter uma caneta na mão já era uma coisa diferenciada, né? Porque não era Você uma coisa sabe que lá no totalmente... sítio, eu sou da geração dos anos 70, só para você ter uma ideia. Então, nós estamos assim, você está no lucro aí, filho. Você está bem no Você lucro. tá junto. E aí, a gente, ali no sítio, o tio que tinha uma televisão preto e branco, rapaz, era um sucesso no bairro. As crianças iam tudo assistir na janela. Eu lembro dessa cena, pra você ter uma ideia. Imagina ter uma caneta na mão naquela época, assim, era coisa de luxo. Eu tinha também, eu tinha televisão, e assim, era o meu mundo de fantasia, era a televisão, né? Eu assistia novela e minha mãe comprava para mim os discos, né, das novelas, e eu ficava assistindo a novela, rabiscando nos discos, nas capas dos discos, assim, Nossa. quando eu era aqui. Eu sempre fui, eu nasci para ser escritor, não tem. Agora sim, uma coisa que eu descobri agora também é que eu posso falar também, eu posso contar a história, que eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito retraído, então eu sempre fiquei muito escrevendo. Eu fechava a Então, porta do quarto, estava escrevendo e ali era meu mundo. Eu não era aquela pessoa que sentava no sofá com os adultos e ficava contando casos, ficava contando piada, ficava, sabe, como as crianças hoje elas fazem isso, né? Muito de sim. sentar e de interagir. Eu não interagia. Tanto que quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, várias pessoas falaram, mas como assim? Você é tímido, você não fala nada. E agora, com 40 anos, eu estou começando a fazer live. E assim, eu queria deixar registrado aqui, que o seu trabalho foi inspirador para mim, porque você começou ali do zero,
você foi pegando histórias de pessoas comuns, de pessoas reais, de carne e osso, você não foi buscando perfis verificados, você não foi buscando famosos, você quis contar histórias de pessoas que cruzam, que a gente cruza com elas na padaria, na rua, nas esquinas, isso é muito bacana. E me inspirou, mas tanto que você me convidou, né? Já tem meses que você me convidou para participar da live, eu falei, não dou conta disso não. Isso não é para mim, Então, não. E agora eu tô fazendo as vezes. viu, já que você está, então, falando sobre isso, deixar registrado, foi bem no início da quarentena que eu te convidei. Tá Foi? indo ali para 6, 7, 8 meses se brincar que a gente falou e que hoje. Então, assim, eu fico grato de você ter aceito mesmo, porque eu sei que foi um desafio. Você comentou ali aquele dia, Renê, ainda não estou nessa vibe, né? Não é isso, ainda não sei. Né? Eu vou finalizar. Minha mãe tá falando aí, ó. Minha mãe tá falando aí que ela achava que eu estava estudando e eu estava escrevendo histórias. É verdade. Eu tinha vários caderninhos, assim, de histórias. Mas, mamãe, Eu não olha mostrava pra só, mamãe, ele estava estudando, só que do jeito dele, né? exatamente. Exatamente. E hoje Você tem, estava. Renê, só para concluir aqui, existe hoje uma profissão chamada copywriter, que é o cara, né, a mulher, a pessoa que ele é conhecido pela escrita persuasiva. Então ele é contratado pelas empresas, não só em agências de publicidade, é bom deixar isso bem claro. As empresas, Sim. de um modo geral, contratam uma pessoa, geralmente um escritor, um publicitário, um jornalista, para escrever, desde a faixa que coloca ali na entrada da sua loja, o letreiro ali, ou aquele cavalete ali, até mesmo para fazer vídeos institucionais de televisão. Então, assim, o copywriter, ele faz todo esse trabalho, porque ele tem essa técnica de utilizar esses gatilhos mentais, né, que são reciprocidade, aprovação social, afinidade, autoridade, escassez, que as pessoas têm muito medo, assim, tipo, por exemplo, agora Black Friday. Não perca, é agora. Se você não comprar agora, por R$ 500, daqui a uma semana você vai comprar por 550, que seja, entendeu? A pessoa ela quer ser ali, ela quer levar vantagem. Então, o trabalho da storytelling e do copywriter é justamente isso, é você acionar esses gatilhos mentais e fazer com que as pessoas elas se interessem pelo seu produto, pela sua história, pelo aquele serviço e se envolvam. Se envolvam. Então, na verdade, se a Mas gente for levar. eu não dou curso sobre isso, eu não sou especialista, mas eu estou estudando. Estou estudando porque eu tenho a técnica, eu já tenho a bagagem, mas assim, eu não me sinto preparado para poder Bom, ensinar. Mas é um nicho, né? ó, Patrick, você está sendo modesto, né? Você está sendo humilde em falar que você talvez não é especialista, mas você já utiliza desde os 3 anos de idade, né? Entende que a história do mundo foi contada por histórias e nós estamos hoje aqui falando sobre histórias. Então, eu queria ser seu primeiro cliente, se você me permite. Aí você fala assim, Olha, eu não sou claro. especialista. Se for por falta de cliente, eu quero ser seu primeiro cliente para que você coloque isso em prática, porque na verdade isso é uma questão de fazer disso uma rotina de negócio, porque na verdade você já faz isso por intuição. E eu acho que a maior verdade de qualquer profissão é a intuição, e essa sensibilidade você já demonstrou que tem, isso é fabuloso. Eu acho que eu tenho fé que você vai usar disso aí como uma ferramenta de negócio e eu vou estar torcendo por você e quero ser seu primeiro cliente. Obrigado pelo insight e pela confiança. Tamo aí, a gente tá junto nessas. É só a gente combinar, tudo certinho. Eu vou te passar por e-mail o material para você analisar e ver se você acha que tem condições de melhorar ele. Tá bom. Isso aí e vai ficar registrado na posteridade. A gente fez negócio por internet, virtualmente, e daqui a um tempo a gente vai se falar pessoalmente e vai contar, ó, aquele dia começou um negócio que hoje é desse tamanho. Pode ter certeza, escreve aí. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Isso chama-se reinventar, né? É engraçado, eu tava pensando aqui, Renê, por exemplo, na matemática, né? Você pensa assim, nas ciências exatas, o que tem a ver uma questão de história. Mas lembra os problemas que a gente tinha na matemática? João tem 4 maçãs.
ele precisou dar 2 maçãs para Maria. Com quantas maçãs ele ficou? Isso é uma história. É Isso é uma uma história. história. É, Fabuloso. tem. Não, quando alguém fala assim, e o casamento que eu fui ontem, como que estava a noiva? O que tinha de comida? Ela está contando uma história, não é verdade? Sim. Você, na verdade, você profissionaliza o que a sua vizinha faz na janela, que é ficar espiando a vida dos outros e contando as histórias. Eu gostei dessa. Então, Patrick, eu queria convidar você para a gente fazer o nosso quadro. Somos todos contadores Bora de lá. histórias. E depois a gente volta para as considerações finais, que a gente já chegou aos 30 minutos, beleza? Beleza. Agora vai ser a prova de fogo, né? Agora é. Agora vai ou vai? Fale 3 palavras Tá certo. aleatórias, por favor. Vamos lá. Deus, em primeiro lugar. Amém. Deus, Caderno caderno, e fechadura. fechadura. Isso. Tem que pegar papel e caneta. Anota ali. Você não pegou? Peguei, tá aqui. Então vai lá. As minhas 2. Pode falar. Nuvem Nuvem. e parede. Eu não entendi a última. Parede. Parede. Isso. Parede. Deus, caderno, fechadura, nuvem, parede. Você facilitou muito a minha vida colocando parede. Não. Tipo assim, eu também não posso ser, né, traíra assim nesse ponto, né? Vamos ter que ajudar, né? Seguinte, senhoras e senhores, no quadro Somos Todos Contadores de História. Toda boa história começa com Era Uma Vez. Então, Patrick, você mistura essas 5 palavras num balaio, começa a construir essa história. No momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história e devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tudo bem? Tá, mas eu já tenho que utilizar 5 palavras na primeira parte? Já usa, mistura. Se der para misturar, ótimo. Se não der, ótimo também. Mas no momento oportuno você me passa, eu devolvo e você finaliza. Então, senhoras e senhores, diretamente de Brasília para o mundo, meu amigo jornalista Patrick, que vai ser o meu primeiro, eu vou ser o primeiro cliente dele no quadro. Somos Todos Contadores de Histórias. Arrebenta o chapéu, é seu menino. Vamos lá, então. Era uma vez um menino que espiava o mundo pelo buraco da fechadura. Ele ficava trancado dentro do seu quarto, escrevendo na parede o nome das pessoas que frequentavam a sua casa. Com o passar do tempo, ele começou a escrever essas histórias em um caderno. E com muita fé em Deus, e com a cabeça nas nuvens, ele acredita que um dia esse sonho vai ser realizado e ele vai contar histórias para milhões de pessoas. Com esse sonho e essa vontade, esse menino cresceu. E ele, nas nuvens, vive até hoje com a sua mentalidade. A sua fé é forte em Deus. O seu caderno é recheado de boas histórias. Por onde ele passa, ele registra, tocando o coração e as almas das pessoas. As paredes continuam sendo as paredes das casas, das ruas e dos livros que ele já escreve e toca. E a parede principal que ele mais sabe fazer é tocar a parede do coração, abrindo usando uma fechadura para chegar na alma do ser humano, levando a sua maior mensagem, que é a fé e esperança. E amor pelo próximo, adaptabilidade, resiliência, saber que as crises vêm para deixar as pessoas mais fortes, para que a gente seja mais firme, para que a gente encontre o nosso alicerce e não deixe de continuar sonhando, de continuar com sua cabeça nas nuvens, de continuar tendo fé em Deus, acreditando sempre que a vida é um caderno cheio de folhas em branco que devem ser preenchidas, e que as paredes que isolam as pessoas hoje na quarentena, elas não são limitadoras, porque existe uma rede muito grande de
de pessoas que estão unidas por um único objetivo, por um único sonho, por um único projeto, que é a chegada dessa vacina, que vai imunizar as pessoas desse vírus e que o mundo vai voltar a ser como era antes, só que agora com uma nova perspectiva que vai fazer com que os sonhos de fato sejam realizados no dia a dia, que a gente não mais projete os nossos sonhos para daqui a 10 anos, porque a gente vive hoje como se não houvesse o amanhã. Senhoras e senhores, coraçãozinhos para o Patrick. Fabulosa história, Patrick. É isso aí, meu amigo. Que coisa boa. Eu peguei o seu gancho foi ótimo. Fabuloso. Foi uma honra participar aqui com você, registrar esse momento. 2020 nunca mais, as nossas vidas nunca mais será igual depois do ano de 2020. Eu espero que quem estiver assistindo isso gravado lá no ano de 2100, a gente não sabe, é assim que a gente está se aprendendo a conviver, a se relacionar, a vender e a comprar, a estudar e a ensinar, né? De uma forma forçada, mas foi pela internet. Patrick, faça as considerações finais. E a gente está indo para o encerramento, mas gratidão demais. Não, eu quero agradecer demais você pela oportunidade, pelo espaço que você abriu, pela paciência, por ter sabido esperar o momento certo para eu estar preparado realmente. E eu tenho certeza que eu não teria não teria agregado tanto 8, 6, 7 meses atrás como hoje. Agradecer quem participou da live, agradecer quem está assistindo agora, a live vai ficar gravada, né? E assim, convidar vocês para que continuem assistindo as nossas lives. O Render faz lives toda semana. Você faz 2, 3 por semana, não é? Eu também estou seguindo essa mesma linha. Para a gente treinar e chegar o momento em que a gente vai ser bom no que a gente faz, né? Mas vamos lá. E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço muito e parabéns mesmo pelo seu trabalho. O seu trabalho, ele é inspirador. Muito honrado aí ouvir as suas palavras. Gente, então deixando um recadinho para quem deixou aqui uma mensagem para o Patrick. Infelizmente, as lives, na hora que salva as lives, elas deletam automaticamente os comentários. Então entra ali no IGTV do Peoncast, participe, veja, né, conheça um pouco do nosso trabalho e deixe os comentários até para o próprio Patrick poder compartilhar e também interagir com você. E quero deixar um beijo no coração de todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreva ali no Peoncast no YouTube. E se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua rede de contatos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Fique com Deus. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Patrick.